Bom, gente, trago aí mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, sabemos que os militares perderam, no ano de 2001, muitos direitos. Inclusive, filhas maiores não têm mais direitos à pensão. E não para só por aí. Os militares são trabalhadores, porém, não têm direito à hora extra. Foram feitos cálculos por estudiosos e calcularam que após 30 anos de serviço, colocando também a quantidade de horas extras trabalhadas, soma-se, no caso deles, um total de 45 anos de trabalho. Então vemos que há um descompasso enorme apenas nesses dois pontos em relação ao trabalhador comum, que é respaldado e protegido pela sua respectiva previdência, que resguarda o direito dos trabalhadores civis. E no caso dos militares, vemos que nesses dois pontos ficam desamparados. Percebemos, então, que os militares têm bem menos direitos do que os trabalhadores comuns. O militar também contribui para seus pensionistas até o momento de sua morte. Em média, eles contribuem mais ou menos 62 anos. Os militares têm uma série de restrições dos direitos trabalhistas e sociais. Entre elas, encontra-se a perda do adicional do tempo de serviço, auxílio moradia, licença especial e posto acima. Bom, então logo vemos que em 2001 houve uma perda de poder aquisitivo para os militares, uma perda de renda e uma perda de capacidade da formação do patrimônio para o militar e seus familiares. Bom, gente, eu tenho um vídeo aqui na época do governo anterior, quando se cogitava a reforma da Previdência, explicando mais sobre esse assunto. Assistam aí comigo, por favor. General, diante da crise econômica que se instalou no Brasil, o governo tem estado preocupado em fazer reformas na Previdência Social que afeta todos os brasileiros. Afinal, os militares das Forças Armadas possuem previdência? Não, os militares não fazem parte de nenhum regime previdenciário. O militar, ele contribui para a pensão militar até o momento da sua morte. Em média, nós contribuímos durante 62 anos para a pensão militar. Nós, militares, sofremos uma série de restrições de direitos sociais e trabalhistas. Só no caso de horas extras, nós temos em serviço de escala, em adestramento em operações, em atividades inopinadas, operações de garantia da lei e da ordem, apoio ao governo. Em média, isso dá cerca de 15 anos a mais no nosso tempo de serviço. Ou seja, aqueles nossos 30 anos de efetivo serviço correspondem, na prática, a 45 anos de um trabalhador ou um servidor civil. Tudo isso sem que haja qualquer acréscimo na nossa remuneração. O militar, ele não se aposenta, ele passa para a inatividade ingressando na reserva e permanece vinculado à profissão, sujeito ao Código Penal Militar e aos nossos regulamentos disciplinares. General, então, diante desse contexto, a utilização do termo privilégios deve ser totalmente inadequada, né? Ele é injusto para quem sofreu a reestruturação remuneratória em 2001. O militar, ele perdeu o adicional de tempo de serviço, o auxílio moradia, a licença especial, o posto acima e a pensão para as filhas. A pensão para as filhas tem sido muito explorado pela mídia, mas é um processo que está em fase de transição. Temos 16 anos que esse direito foi suprimido e caminha para a sua extinção. Nesse contexto todo, o que aconteceu foi uma perda de poder aquisitivo, uma perda de renda e uma perda da capacidade de formação de um patrimônio para o militar e seus familiares. General, então, sobre o rombo na Previdência, tão comentado até pelo governo, os militares têm alguma participação nisso? Bem, estudos do governo mostram que as despesas em relação ao PIB saem de patamares de 8% para até 18% em 2060. Enquanto nós, militares, essa curva laranja, estamos numa situação decrescente. Então, esse cenário não é adequado para os militares. A nossa reforma, ela aconteceu lá em 2001. Nós temos procurado, através da paridade, da integralidade, evitar o incremento dessas perdas. Nós temos mantido contatos com o governo e acompanhado as suas declarações e nos tem sido sinalizado que a nossa situação ela ficará para uma fase posterior. Essa oportunidade nós poderemos discutir algumas perdas de 2001 e até mesmo retificar algum daqueles pontos.
As Forças Armadas estão unidas em torno desse tema. Nós temos um grupo de trabalho estudando diversas situações, com o objetivo maior de garantir a proteção social ao militar e a seus familiares. Nós buscamos criar as condições para aquele compromisso de sacrifício da própria vida, se preciso for, a dedicação exclusiva e a disponibilidade permanente sejam reconhecidas e adequadamente recompensadas. Bom, e com a atual proposta é feita exigências aos militares, como por exemplo, além deles contribuírem após estarem reformados ou inativos, as suas pensionistas também contribuirão com o mesmo percentual, que no caso será de 10,5% do benefício. Entre outros pontos, também aumentará o seu tempo de contribuição, de 30 para 35 anos. Porém, não podemos esquecer que eles não possuem uma previdência que os resguarde amplamente em 100% os seus direitos, mas sim um regime de proteção, que será alterado após a proposta de reforma da Previdência. Bom, não vemos aí nenhum privilégio, como vocês puderam ver aí no vídeo, mas sim muitos deveres pelos quais eles são obrigados a cumprir. Mas o que é interessante com tudo isso é a nossa CCJ dizer que os serviços nela, a respeito da reforma da Previdência, só andará após a chegada da proposta de reforma dos militares, sabendo que o planejamento está passando por todas as informações junto com a equipe econômica, para que além das perdas de 2001, que não houve reparação para eles, com mais excesso de contribuição. Por que excesso de contribuição? Porque os militares, estando inativos, ou seja, reformados, contribuem até vir a falecer para os seus pensionistas no futuro receberem a pensão. E não vai parar por aí, os pensionistas também continuarão contribuindo. Inclusive eu fiz um vídeo anteriormente explicando aí, sobre o assunto. E que a equipe econômica, tanto no caso dos militares como no caso do trabalhador comum, faz com que o mecanismo de contribuição seja eterno. Ou seja, planejam dizer dessa maneira que não há privilégio nem por parte dos militares, nem tampouco dos trabalhadores comuns, porque todos nós, inclusive os militares, serão obrigados a contribuir enquanto existirmos. Nós e eles contribuiremos para a nossa aposentadoria, que é normal, porém quando aposentar, o que é o nosso caso, e no caso deles, reformar. E continuaremos contribuindo para nossas previdências. E tem mais, após o nosso falecimento, os nossos respectivos pensionistas continuarão contribuindo para as suas respectivas previdências. Bom, o que eu não vejo benefício nem privilégio, tanto por parte de nós civis, como por parte de nossos militares nesse sentido. Vejo sim obrigações eternas. Bom, gente, o que vocês acham? Curte, compartilhem o vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!